Oi, pessoal, tudo bom? Vou convidar a Amanda aqui para a gente poder começar a nossa live. Vou guardar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre. Nós vamos fazer ao decorrer desse tempo, uns 2, 3 meses, não sei, série de lives de pais de família que a única opção que eles tinham é, era crer, era acreditar e usar o poder da fé, a autoridade espiritual de pais, porque eles não podiam fazer mais nada, os médicos também não poderiam fazer mais nada. E é assim que Deus age. Quando ninguém mais pode fazer mais nada, aí é onde Deus age, onde a gente usa a nossa fé, usa a autoridade espiritual que nós pais temos sobre a vida dos nossos filhos. E foi assim que aconteceu na vida da Amanda e do Eloy. Eles vão contar detalhadamente para nós isso. Eu já vou convidar a Amanda aqui para a gente poder entrar. Deixa eu ver aqui. Tem que esperar a Amanda. Deixa eu só ver aqui. Passou o telefone. Enquanto isso, a gente vai estar aberta a live para poder estar fazendo perguntas, né, para eles. Se vocês tiverem alguma pergunta para poder fazer para eles, né, eles podem ficar à vontade. O Eloy mais a Amanda, eles sempre quis, né, fazer alguma coisa, gravar, deixar gravado, registrado esse momento, né, que eles passaram com a filha deles, como que eles superaram esse problema. A Amanda já está aqui. E aí, como foi tudo, desde a descoberta do problema que a Sofia teve, o tratamento, e aí ela tocou na hora. Oi, Oi, Amanda, oi, tudo bem? deixa Tá eu ver. escutando? Eu só tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Ué, não tá me Deixa... vendo? não tô te vendo, só tô te ouvindo. Ai, meu Deus. E eu tô te aceitando aqui. Vai dar certo. Deu? Deixa eu. Ainda não. Fiz. Vai dar. Você aceitou o convite que eu te mandei? Eu aceitei. Oi. Ai, meu Deus. Calma aí, que vai dar certo. Eu vou sair e entrar de novo. Então tá. Deixa aqui. Eu falei pra Amanda, falei, Amanda, se qualquer coisa você me socorre, porque eu e a tecnologia, a gente, assim, não tem muita intimidade, sabe? E aí, ela saiu, para ela entrar de novo. E aí, a Amanda e o Eloy, eles vão contar, desde a descoberta, quando ela estava gestante, que fez o primeiro exame, o primeiro ultrassom, como que eles descobriram o que era, né? Eles procuraram tratamento também, quais foram essas respostas dos médicos. Daí Sofia nasceu, e aí, como que foi? Né, a gente vai saber disso tudo. Deixa eu só ajeitar aqui, mas vai dar certo. Gente, calma que vai dar certo. Ela, deixa eu ver aqui.
Pessoal, só um minutinho, tenha paciência que vai dar certo, viu? Não sei por que eu tô aceitando ela entrar no convite e não tá dando certo, mas vai dar. Amanda, tenta entrar pelo o do Eloy. É, o Instagram do Eloy para ver se vai dar certo. Gente, nós estamos tentando falar, o pessoal que entrou agora, tô tentando conectar com a Amanda. E aí eu mando o convite para ela, ela manda para mim, a gente se aceita e não tá dando certo dela entrar. Ela vai tentar agora com o Instagram do Eloy para poder a gente ver. Deixa eu ver se o Eloy tá. Achei aqui para poder ver. Não. Enquanto isso, você vai tentando entrar no seu também. Ó, deixa eu aceitar. Vou mandar o convite pro Eloy. Aí mandei pro Eloy. Ver se dá certo. Agora deu. Elo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Amanda. Boa Boa noite, Boa noite, noite. Eloy. tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu só ajeitar aqui. Por Ah, favor. gente, assim, é uma honra. Para mim é uma honra fazer parte desse momento de vocês, porque eu sei, assim, que faz tempo, né, que vocês querem contar esse testemunho que vocês têm da Sofia, do que vocês passaram. E assim, vocês aceitarem que eu faça parte disso, eu me sinto muito honrada. Então, tá aí, o pessoal já está entrando, pode falar com o pessoal, se apresentarem. Eu sou o Eloy, né? O pessoal da comunidade do nosso lado, né? Já nos conhece, né? Para quem é seguidor da Ana, a gente, né, Amanda é até prima, né? Prima segunda. Isso. Aham, E fez parte um pouco, né? Acompanhou nossa história sim, com uma de nossas filhas que a gente teve, né? Que foi um milagre, né? é verdade. Foi o nome da E nossa live aí, né? Pai de Milagre. Né? Que, como você disse, a gente 3 anos já se passaram praticamente, mais de 3 anos, desde quando tudo passa começou. rápido, né? E Tá mas rápido. parece que quando vocês estão vivendo o momento, é uma eternidade, né? Nossa, não A passa. resposta, o esperar vir, né? É demorado. A Amanda tá com quantos anos hoje? 20, 28. 28. 28, E o Eloy? 29. Vocês estão juntos quanto tempo? Tem quatro anos, Vai né? fazer Vai fazer 4 anos 4 anos agora em agora. agosto. A Amanda e o Eloy, Oi, Zaga. eles não parecem, eles são muito jovens, não parece ter a idade que tem. Eles têm, além da Sofia, eles têm o Ravi, a Eloá, e agora a Amanda tá grávida de mais um, né? É o Otto, né? Então Tá vindo são aí. 4 filhos. E é muito lindo, assim, a gente ver um casal tão jovem constituindo família, porque hoje em dia as pessoas não querem ter família. É como se fosse um peso. E é algo assim que Deus deixou para nós. Foi a família, né? Ele fala crescer e multiplicar. E vocês estão fazendo isso direitinho, né? Mas agora parou também, né? Só 4, Sete agora tá vai. bom. Ó, sei não, viu? Eu já ouvi isso antes. É, então conta para nós, Amanda e Eloy, como foi que vocês descobriram sobre o problema que a Sofia passou? Foi A na gente ultrassom? Foi um primeiro exame? Como que foi? Foi no ultrassom, foi com 13 semanas de Já gravidez. com Não, 13 semanas? 13 semanas, na verdade, o doutor já viu, desconfiou. Ele achou que era mielomeningocele, né? mielomeningocele, que é a espinha bífida que nasce com as costinhas ali abertas.
Só que ele não falou nada pra gente, ele preferiu esperar o nosso retorno pra gente, pra ele confirmar, pra ver se era aquilo mesmo, né? E aí, com 17 semanas, dá 5 meses? Por volta de 17 semanas. Por volta de 17 semanas, aí a gente retornou e ele confirmou, mas por ele achava que era mielo meningocele. Aí Ele não deu o diagnóstico do que realmente era. Não. Ele achava que era o mielo meningocele e aí ele mostrou pra gente ali no computador o que era, porque a gente não sabia o que era. Aham. E na hora que ele me mostrou assim, eu fiquei chocada. Falei, não acredito, não aceito. Eu não queria aceitar, eu já comecei a desesperar, a chorar. E aí, mas ele encaminhou a gente para a doutora Sabrina, para um especialista em medicina fetal. E aonde que era, doutora Sabrina? É na Barra do Garças. Aí vocês foram lá, fez o exame com ela. Aí depois de muito implorar, né? Porque ela não tinha vaga. Ela é uma doutora super cheia. E a gente tinha prazo, porque a gente precisava, se fosse mielo, a gente ia para São Paulo, eles intervia, né? Fazia cirurgia intrauterina. E aí a gente foi para lá, depois de muito insistir, falar, moça, eu preciso fazer essa consulta com a doutora Sabrina. E aí quando a gente chegou lá, mas antes disso, eu passava a noite inteira pesquisando, porque eu falava assim, porque é o mielo meningocele, deixa a criança tetraplégica, ela não anda. Já vem com sequelas já. Fica com sequelas. E aí eu falava, eu não aceito, ela não é isso, porque eu via nos ultrassom, eu via a coluninha dela assim, ó, certinha. Ela lá no bumbum que tinha uma bolinha. Uhum. E aí eu falava assim, não é, senhor, não é. E eu comecei a pesquisava dia e noite. Até que eu achei. Google. Até que eu achei teratoma. E Você que encontrou, não foi nem o médico que falou? Foi eu e o Eloy pesquisando à noite. E aí eu vi teratoma, parecia muito mais com isso do que com o mielo. Uhum. E era mais, e isso a gente nem sabia o sexo. Já não estava nem preocupado também com o sexo, só que uma queria mais era resolver o problema. A gente foi lá, na verdade, para saber o sexo, porque a gente ia fazer o chá revelação. Uhum. E quando a gente descobriu, a gente perdeu até a vontade de chá revelação, a gente não queria mais festa. Só que quando eu comecei a pesquisar, eu vi que era mais comum em meninas. Não era comum em meninos. Além de ser uma doença rara, né? Porque ela não é comum, e aí ainda é mais comum quando é comum em menina, quando dá. É mais comum daí em meninas. Inclusive, todas as mães que eu achei eram em meninas. Assim, quando a gente teve o diagnóstico que havia uma má formação do feto, né? Onde o doutor que estava nos acompanhando nos direcionou para um especialista, né? Que a Amanda falou, como a pessoa cai na especialidade, então a demanda é muito grande, né? Isso. Tinha uma janela muito distante para a gente ser atendido, né? E a gente passou para o pessoal do atendimento, né, da clínica, né, a situação que estava, né? E de antemão a gente sabia que se a gente corresse muito tempo, a gente poderia fazer uma cirurgia intrauterina que poderia diminuir muito a chance de a criança, do neném ficar tetraplégico, né? Uhum. A cirurgia é feita dentro do útero e tudo, então a gente ia ter uma grande chance de poder intervir essa situação. Só que até então, a gente estava muito triste, porque assim, a gente ia ter um filho que a chance era mais de 70% que poderia ficar tetraplégico. E quando a gente descobriu, a gente pesquisando, e a Amanda viu que parecia mais com um teratoma, a gente não sabia mais o que era um teratoma, a gente foi pesquisar e tal, o teratoma era um câncer, né? É um câncer. E a gente não sabia qual que era pior, se era um câncer ou se era um teratoma, se era uma série, né? Mas enfim, daí conseguimos um atendimento bem breve, assim, após esse diagnóstico que o médico deu, né, dessa má formação do feto. Uhum. E a especialista, né, a doutora Sabrina, que em Barra do Garças, nos confirmou, né, que se tratava de um teratoma, né, do sacro, né, teratoma sacrocarcígeo, que chama, né, que é no cóccix, né, do bebê. Sim. E daí identificou também que era menina, né? Não, mas o doutor... Eu tinha identificado, tá certo. Porque quando a gente veio, a gente fez estourou lá
A gente fez o chá revelação assim, né? Aham. E viu que era menina. Daí que eu falei, eu tenho certeza que é teratoma. Então aí Não ela nos passou mais ou menos assim Que o rumo beleza. do mar que a gente ia navegar, que na verdade assim, Aham. uma coisa muito específica, que aqui na região não tinha tratamento específico para esse tipo de situação, né? Então assim, nos passou nos direcionou para um centro clínico em São Paulo, né, onde que começou a nossa jornada, né? Nesse tempo a gente teve várias altos e baixos, porque a gente tinha expectativa de querer, né, a Sofia Vitória com a gente, mas assim, as chances eram muito, muito raras, porque dependia da evolução do teratoma, né? Em resumo geral, qual que era o problema maior? Se o teratoma ele é um câncer, né, que ele pode ser benigno ou maligno, né? A Sim. gente tivemos a necessidade de ser um câncer benigno, mas existe graus, né, de profundidade. Grau 1, 2 até o 4. Então, os graus, ele vai, tipo assim, o tumor pode ser todo para fora do cóccix. Que era o da Sofia, que era né? o caso da Sofia. Ou ele pode ser todo para dentro, que é onde que diminui muito a chance de sobrevivência da criança, né? Mas assim, com o passar dos dias, a gente via que o crescimento era externo. Só que, Aí ficou mais tranquilo. só que nas ultrassons, os médicos sempre deixavam adiantar. Gente, a gente consegue ver o externo. Para dentro, a gente consegue ver até parte da profundidade. Isso só na hora da cirurgia que a gente consegue identificar. Então, na verdade, assim, era uma bomba relógio. A gente não sabia o que poderia vir pela frente, né? E a todo momento, assim, os médicos deixavam bem claro para vocês que ela poderia não nascer viva. Isso, por quê? Porque o tumor ele poderia tomar uma proporção onde o coraçãozinho dela não conseguiria bombear sangue nem para ela, nem para o tumor. Ela ia morrer descompensada, né? O coração não ia conseguir sustentar. Isso era o primeiro desafio dela, de sobrevivência. E ela se manter viva até a data do nascimento. Porque Antes de nascer, ela já lutava para viver, já né? estava lutando pela vida. Já. Né? Então aí começou a nossa, né, nossa luta, né? E aí, assim, um marco, depois que a gente teve esse diagnóstico, assim, a nossa família, todos nós, né, a gente ficou muito acabalado com essa notícia, a gente ficou muito triste, então, assim, a gente estava, assim, se olhando um pro outro, uma coisa, assim, que, sabe, a gente não conseguia, estava perdido nessa situação. E aí teve um dia que eu cheguei em casa, depois do trabalho, eu vi a Amanda chorando, a situação toda, e aí eu falei assim, cara, isso não pode acontecer. Isso não. A gente tem que fazer que as coisas dê certo, né? E aí, nesse momento, a gente estava no impasse. A gente ia fazer o chá de bebê ou não, chá de revelação, chá de bebê, né? Ou não, né? E aí eu disse a Amanda naquele dia que eu vi ela chorando em casa, eu falei assim, ó, você pode marcar a data do chá de revelação, chá de bebê. Chá de bebê. Nós vamos convidar todo mundo. E custe o que custar, não vamos tratar a Sofia como se fosse uma gestação normal. E nós vamos superar isso junto, nós vamos comemorar junto. E eu não quero ver ninguém de cabeça baixa chorando com medo de que ela não vai estar daqui 9 meses com a gente. Eu falei assim, aqui nessa casa, aqui com a gente, eu quero daqui para frente um pensamento totalmente positivo. Eu quero que temos a convicção que ela vai estar aqui com a gente, vamos ter esperança e a fé, que aí é onde que entra, né, a nossa parte. Assim, eu falei assim, eu preciso. E aí foi onde que eu puxei essa corda e comecei a fazer esse movimento. Inclusive, eu saí daquele momento, fui na casa dos meus pais, né, eu falei, pai, ó, mãe, eu sei que não é fácil, que até eles também, assim, né, se colocar à disposição para todo mundo se unir, fazer o que a gente pudesse. Falei assim, ó, quero todo mundo em oração, todo mundo, né, pela Sofia Vitória, vamos fazer um movimento, né, de uma energia positiva, vamos rezar, vamos, né, clamar a Deus para que Deus dê, né, a oportunidade de a gente ter a Sofia com a gente aqui. E aí, dali para frente, né, de certa forma, a Amanda escutou, ela clamava, mas assim, a Amanda ainda estava em cima do muro, sabe? Assim, com medo, inseguro de que a gente ia enfrentar, porque nem os médicos tinham a clareza do que a gente estava enfrentando. Como uma coisa muito difícil de você se ver,
Então não existe muitos estudos que mostram, que dizem como é que funciona isso. Não tem porquê, não tem o porquê que isso acontece, não tem nada cientificamente comprovado. E a maioria das coisas que a gente acha é tudo em espanhol. Uma coisa que o Eloy falou, assim, que é muito interessante, nesse momento, Eloy, eu acredito que você chamou a atenção de Deus, por quando você se posicionou, né, de uma maneira positiva, você usou a fé e você buscou a Deus. Então, assim, você já chamou a atenção de Deus e você usou a sua autoridade espiritual de pai para poder abençoar a Sofia, porque a gente abençoa os nossos filhos com as nossas palavras, mesmo que ela ainda não tinha nascido, mas você já estava abençoando ela e determinando a vida dela, né? E assim, nossa, naquele momento que eu vi a Amanda chorando, eu falei assim, eu não posso. E em todo momento, eu aqui firme do O lado Eloy, aqui. Eu, ao contrário, eu só chorava e perguntava por que eu, por que ela, e questionava. Eu não tinha força pra nada, não. E aí começou, né, a nossa. Aí fomos até em São Paulo, tivemos a felicidade de a gente poder, na época, a gente ser consultado pelo maior cirurgião, né, Intrauterino. da América Latina. A gente conseguiu. Dr. Fábio Peral. Onde que foi assim, foi Uma momentos, loucura. foi momentos muito difíceis pra gente. A gente nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído pra tão longe. Saímos, viajamos, eu E só e a era no tempo Amanda de se Covid gravando. também, É né? época de Covid ainda, né? Ah, é verdade. Finalmente já Covid ali, né? No final já, e aí tivemos contato com esse especialista, onde ele nos reportou que, assim, não teria nada o que fazer até que a Sofia nascesse. Então a gente tinha que Era falar só assim, vocês têm acompanhar. que se rezar, é que ela tem que nascer, o coração dela batendo, e o máximo que a gente pode fazer é fazer uma cauterização, né, Se tiver descompensando. se o coração dela estiver descompensando, fazer uma cauterização da veia que irriga o tumor na época, para poder desacelerar o crescimento do tumor, né? Então, assim, viemos para casa, né, com essa notícia, com esse respaldo desse especialista. Mas isso não te abalou. Não, assim, Você mantivemos. continuou O firme. Eloy sempre foi uma rocha firme, porque ele me deu força. Enquanto eu chorava, ele estava ali, ó. Mas e aí, quando a gente vê um problema, o que a gente tem que fazer? Vamos ver como que resolve ele, né? Então foi assim que o Eloy fez, né? Vamos ver como que resolve e vamos atrás para resolver. Eu acho que nem nas consultas eu falava. Quem falava era ele. Quem falava era ele. Eu não falava nada, eu só ficava olhando. Que eu tava tão perdida assim que eu só ficava. E assim, foi momentos que. E aí o que aconteceu? Ele nos orientou que a gente tinha que fazer ultrassom semana sim, semana não, pra gente acompanhar os batimentos dela, tudo. Anemia também, né? Anemia. Então a gente tem uma pasta guardada assim, dessa largura, tanto ultrassom que a gente fez dela, que acompanhando, né, todo esse período, esse processo. Então retornamos para casa e quando foi ali mais pro final do ano, na virada do ano, né, a gente foi no dia seguinte, dia 1º de janeiro. A gente estava comemorando a virada do ano, a Amanda. Mas a gente não tinha feito ainda a primeira consulta em Cuiabá. Aí voltamos para casa e a gente. Tinha que procurar um hospital de referência. Tentamos. E aí o mais perto que vocês encontraram foi Cuiabá. Primeiro, assim, o trâmite era. O Estado tinha que ver a situação. Se o Estado, né, desse conta de resolver o problema, então. Ele resolveria. Mato Grosso resolveria. Senão ele direcionava a gente para uma regulação no Estado onde que pudesse nos dar esse suporte, né? Então, o que nos passaram na época que o único hospital no Mato Grosso que fazia essa cirurgia era o Hospital Geral em Cuiabá, né? Então, aonde que, com apoio aqui, né, da Secretaria de Saúde, né, do município, a gente conseguiu, né, todo esse encaminhamento para lá. Tivemos um carinho muito grande, né, pelas pessoas que nos acompanhou nessa causa. Eu fortemente acompanhando, porque assim, a gente tinha que brigar, a gente tinha que acompanhar, porque assim, naquela época do Covid, as UTIs estavam muito cheias, tanto a neonatal como a UTI adulta. Então, a gente estava enfrentando essa parte ainda. Né? Eram muitos desafios e assim,
a gente vê que, apesar de tanto desafio que vocês passaram, mas Deus ele foi ali ajeitando. Vocês poderiam ter conseguido vaga em outros estados. Deu certo que foi aqui no Mato Grosso, que é o estado que vocês moram, né? E aí a gente também precisa de toda uma rede de apoio, porque a gente não nasceu sozinho e a gente também, né, vive em comunidade. Então você teve uma rede de apoio tanto de pessoas conhecidas da sua cidade, né, quanto da sua família também, da família de vocês. Sim. E aí foi que quando já, né, a gente estava correndo atrás todo para ver como é que ia ser, qual que é a equipe médica que ia acompanhar o nosso caso, como é que a gente ia ser, né? Então ficou determinado que nós iríamos para Cuiabá. Várias pessoas, amigos, famílias médicos, indicavam hospitais, indicavam, né, outros lugares, equipes médicas que tinham também capacidade para estar fazendo isso fora do estado. Mas quando a gente teve Cuiabá, no primeiro momento, a gente enfrentou a situação, assim, um caos. A gente passou todo um dia acompanhando lá. A gente foi direcionado para uma situação, né, de risco e estávamos como pré-natal normal. Eu estava saindo de Cuiabá desesperado no final do dia. Foi quando... Nós chegou lá cedo. Cedo, 7 horas da noite. E saímos de lá 10 da noite do hospital para ser atendido. Nós já estávamos indo embora. Eu já estava chorando. Falei, não viemos à toa, não resolveu nada. Quando surgiu uma mulher, a ginecologista Jéssica. Ela falou, por que vocês estão chorando? O que está acontecendo? Por que vocês estão indo embora? Aí ela escutou nós, ela falou, não é assim, vamos ali, né? E aí resolveu o nosso problema, já marcou com o doutor Morales, que era o doutor que fazia ultrassom só de bebês com má formação. E aí ficou da gente retornar, né? Quando vocês foram, vocês não foram marcados, vocês foram para ver como é que é. A gente foi marcado. E mesmo marcado, não foram atendidos? A gente foi. Nosso prontuário era de pré-natal, né? Normal. Pré-natal, não, mas no nosso prontuário era pré-natal grávido, no nosso registro. Sim. Só que lá eles estavam tratando como pré-natal normal. Eles não tinham lido, não sei se eles leu, não sei. Daquele jeito. E aí a gente tava quase desistindo dessa equipe, né? Dessa direção que a gente tinha tomado no primeiro momento. Aí foi quando essa doutora nos ouviu, né, no final do expediente. Era 9 horas da noite praticamente, quase 10 horas da noite no hospital. Não tinha quase mais ninguém, sabe? E aí viu o nosso caso, escutou a nossa situação, onde que nos direcionou, e o médico que ia acompanhar, inclusive, na época, era o último dia dele antes de sair de férias. Então não conseguia atender a gente. E a gente, né, não conseguimos falar com o doutor, então esperamos mais 30 dias agoniados, né? Para fazer a ultrassom. Porque ali a gente já ia iniciar um acompanhamento com essa equipe médica, com esse hospital na época, né? E aí, Ana, no retorno, fizemos retorno, aí foi em dezembro, né? Já quase perto da virada, né? Onde que viu o nosso caso. E quando foi em janeiro, que aí, continuando onde a gente tinha comentado, né? A Amanda começou a passar mal, né? Perder líquido. E aí a gente correu pro hospital aqui em Ribeirão Cascareira, onde o médico que nos atendeu aqui falou, olha... O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Já estava com meses? Eu já estava com 6 meses. 6 meses, né? Não, 7, porque eu fiquei lá 3 meses. 5 meses não ficou lá, né? É verdade. E aí, aonde que já começou todo um planejamento, porque eu trabalhando aqui em Ribeirão Cascareira, tinha que deixar a Amanda próximo do recurso, porque se chegasse ela passar mal e ela ter que nascer prematura, ela já estava perto da UTI, perto do socorro, né? Isso daqui em Cuiabá passa de 800 quilômetros. E foi quando ela foi para Cuiabá, que vocês alugaram o apartamento e fizeram uma meia mudança para lá, para poder aguardar. No dia que eu falei, mãe, nós temos que ir para Cuiabá, ela saiu lá, no outro dia ela já estava aqui. E essa é a importância, né, como eu estava comentando, da gente ter uma rede de apoio, né? Porque o Ravi tinha o quê? 2 anos na época, né? 1 ano, ele fez 2 anos logo em seguida. Logo em seguida que ela nasceu. Então, estava com um bebê na barriga e um bebê nascido, né? Estava com 2 bebês. E aí a gente também tem que falar que daí a gente, mesmo com todos esses problemas,
E você ainda tinha que ser a mãe do Ravi, né? O pai do Ravi. Não poderia, né, olhar só para a situação que vocês estavam passando, porque tinha uma criança ali também que dependia de vocês, da atenção, de ver vocês bem, porque essas energias que a gente tem quando a gente não está bem, a gente passa para os filhos, Tá. né? E às vezes a gente acha que não, mas eles às vezes podem não comentar, mas eles sentem. É onde eles têm as reações negativas, né? Quando eles não falam, mas eles reagem Esse é a situações, né? E E aí aí, você ficou quanto tempo em Cuiabá? 5 meses, né? 5 meses. 5 meses. Praticamente quase 1 ano, né? É. E aí o médico achou que a Sofia ia nascer prematura, né? Ele ficava o tempo inteiro, né? Ó, ela tem. Porque quando o bebê tá com uma formação, o líquido aumenta. E ele ficava depois dos 36, né? Ele falou, pode falar pro seu marido vir, porque essa neném vai nascer a qualquer momento, porque você tá com muito líquido, sua bolsa pode romper. Mas em nenhum momento ela descompensava. Mas quando a gente chegou aí o Eloy veio, né? E já mais no final, né? Quando tava, depois de 37 semanas. 37 semanas. Aí foi no último ultrassom, né? Ele falou assim, essa menina, se não descompensou até agora, ela não vai descompensar mais. Ela vai esperar até a data certa. Assim, eu já não faço mais ultrassom dessa menina. Essa menina descompensou até agora, essa menina não vai descompensar mais. Ela foi assim. Pode falar, Eloy, desculpa. E aí ela aguentou até as 40, não, 40, Tá, 39, 38. 38 38 e 5 dias, 6 dias. E ela surpreendeu até os médicos, então, que eles esperavam uma coisa e ela surpreendeu. Quando ela nasceu, você assistiu o parto, Eloy? Assisti. E como foi a sua reação quando viu a sua filha nascendo naquela situação? Assim, foi Tão rápido. foi algo assim que Não. eu falo, só falar um pouquinho antes, assim, né, porque a gente viveu ali, porque assim, foi. Eu achei que eu ia desmaiar na sala de cirurgia, sabe? Eu nunca tinha acompanhado. Eu falei, eu vou lá, eu vou me desafiar aqui, né? Chega um ponto que duvida da nossa capacidade. Mas, enfim, na hora lá foi bem tranquilo, sabe? A parte pior, assim, porque a gente estava já mais próximo da data de fazer a cesárea, né? E a gente tinha a programação de um leito de UTI. Ah, sim. E aí, eu aí, internei com 37 semanas Amanda para internou. aguardar a vaga de UTI. Então, Para segurar a vaga para ela. nesse momento, quando a Amanda internou, tinha 4 vagas de UTI. Na minha frente. Na frente, tinha 4 mães na frente esperando vaga de UTI. Esperando vaga de UTI também. Pra gente poder organizar. E aí foi uma mãezinha, nasceu o bebê e tal, foi para neonatal, tudo certinho e tal. Foi. Quando chegou a nossa vez, não deu. Chegou uma mãe que estava com urgência De madrugada. e acabou que teve que utilizar o leito que estava sendo disponibilizado pra gente. E justamente nessa noite, o tampão da Amanda foi nessa noite? Não foi não. E deixa eu só falar uma parte, que ele me ajudou muito. Quando essa moça chegou e ela pegou dali a vaga da UTI, eu chorei muito, porque eu já estava me preparando, eu já tinha ficado sem comer, já estava de jejum, porque era vez, e aí chegou essa moça de urgência. E eu chorava, não entendia o porquê. Eu fiquei muito brava. E o Eloy falou assim, vida, deixa eu te falar uma coisa. Tudo tem um propósito. Deus está preparando os melhores médicos, Deus está preparando uma UTI para ela, Deus está preparando. Acalma seu coração. Eu dormi chorando a noite inteira, mas depois que ele conversou comigo, eu acordei tão leve e calma. Porque o Eloy sempre me acalmou. Ele era meu ponto... Seu ponto forte. Porque eu não tinha força pra nada. E aí foi no outro dia, vida, meu irmão começou a sair. E aí, quando o tampão da Amanda começou a sair, eu comecei a ficar preocupado. Porque daí já começa, né? Eu não entendo, lembra? Já começa já... Porque quando o meu tampão Não tem trabalho de parto, né? Dor. Aí as contrações já começam a aparecer e tal. Então, assim, se tiver contração e já estiver pressionando para nascer, essa menina tem que nascer e ela não vai sair sem a cesárea, né? Porque a mãe já
não Não tinha como podia, fazer né? parto normal, não podia fazer parto normal. E aí quando eu me preocupei, chamei a equipe médica, falei, olha, vamos dar um jeito, vamos fazer alguma coisa, porque a gente precisa dar um jeito, a gente precisa ir na UTI, né? E aí acabou que aí não liberou mais vaga de UTI, virou aquela situação toda e eu fui me colocando preocupado com a equipe médica. Resumo da história, eles montaram uma UTI assim dentro de umas 5 horas. Sim. Pegaram o respirador do hospital, máquina de outro, pegaram equipamento do Cuiabá todinho e montaram essa UTI lá para nós e ele falou, agora vai, pode ficar de jejum que agora vamos tirar sua vitória. E aí O diretor, né, falou pro Dr. Bernardo. Dr. Bernardo. Nunca vou esquecer esse nome desse doutor. Era o doutor mais gente boa, mais humano. Eu falei, tá vendo como Deus preparou o melhor médico para me atender? Dr. Bernardo, nunca vou esquecer. Bernardo era carioca. E eu nunca vou esquecer quando eu entrei na sala de cirurgia, ele perguntou para mim. Ele pegou nas minhas mãos e falou: ó, você tá passando um momento difícil, mas o tumor é desse tamanhozinho. Você às vezes vai até levar ela pro quarto e fica calma. Aí ele me explicou que ia ter que abrir assim, a cesárea maior, que às vezes poderia ter que subir pra cima, porque o tumor era muito grande. E ele sentou no chão e perguntou: que música você quer que eu coloco? Eu falei assim: qualquer uma. Ele falou assim: qualquer uma não existe. E ele colocou, lembro que ele colocou um hino, mas eu não lembro qual. E aí aconteceu tudo, né? E aí fomos então para o centro cirúrgico. E aí foi um momento interessante, porque a gente já estava ali com a equipe médica tratando de um assunto que era incomum ali, né? No cotidiano ali do pessoal do neonatal, né? Uhum. Então, eu estava com um tumor de teratoma. Então todo mundo já estava ali meio que ansioso para ver, né, o nascimento dela, como é que ia ser. Então. E aí... Ai, filho, você mandar. E fora que lá no hospital era uma escola. O que chegava de gente querendo ver minha barriga, querendo pegar em mim, querendo medir barriga. É porque essa barriga ficou muito grande, né? Eu perdi as contas de quantas vezes eles queriam pegar e pegar e pegar e olhar e perguntavam sempre as mesmas coisas, porque eles eram alunos, né? Aham. Tinha que ficar falando pra eles lá. E aí fomos para a hora do momento do parto, né? E nesse momento que acho que vale relatar também, né? A gente foi na hora que marcou para fazer a cesárea, a gente foi tudo certinho. E aí a gente, quando eu entrei na sala, já tinha mais ou menos umas 10 pessoas lá no centro. Não, tinha mais. Assim, só na hora da sala. E aí do meio pro final, quando o tumor ele estava medindo mais ou menos, era o tamanho da cabecinha da neném, só pra você ter ideia. 1 quilo e pouquinho. 1 quilo e pouquinho. E aí quando fez a cirurgia, eu vi que o médico demorou um pouquinho, porque ele falou que ia ter que abrir de uma forma diferente, em forma T, e eu vi que ele estava demorando um pouco. E eu, nesse outro momento, já estava atrás ali, junto com a Amanda, né, do lado da cabeça dela, e tem um sol ali. Atrás da cortina. Também que tem, a pessoa. Enfim, quando essa menina nasceu, o tumor, resumindo, era maior que ela. E ele pesava quanto? Qual era o peso dele? 2,860 kg. Era maior. E Pesava mais que ela. 5 gramas. ela nasceu com quantos quilos? 5,735 kg. Não, ela, sozinha. Aí depois que fez o Ah, tá. Depois que... Aí, eu sei que parou o centro médico. Assim, eu vou te contar... E ela não chorou, né? Aí saíram loucos. Aí tinha, assim, de 20 umas 30 pessoas naquele centro médico. Aí essa menina nasceu sem chorar. Aí a pediatra já passou a mão nessa menina, já saiu ela pro primeiro pré-UTI, né? Eles falam, que teve que se fazer sucção, porque ela não estava tampadinha, né? Uhum. E aí virou um frevo nesse centro médico. Todo mundo queria ver essa menina, e aí, que já estava virando já um comentário, né? Todo mundo queria ver. E aí eu me lembro que aí a chefe do setor falou: gente, ó, vamos circulando, espalha, fulano fica aqui, fulano aqui e tal. E já começou aquela adrenalina ali, que ia dar o suporte para ela e tal. E eu até que não estava preocupado, que a menina não estava chorando. E aí
papo, aí de repente a menina chorou. Aliviou. E aí a Amanda lá, e o médico falou, pode ficar aqui, mais separado na sala. E eu agoniado querendo ver ela, e até com uma residente pegou na minha mão, ó, pode vir aqui, pai, fica do ladinho dela aqui e tal. E aí onde que eu fiquei do lado dela ali, né? Que eles falam para poder dar licença da cirurgia para terminar de finalizar a cesárea da Amanda, e eu fiquei, Uhum. né? Mas eu não acreditava, ninguém imaginava Que que era maior. pela ultrassom não dava para medir a dimensão. Era muito grande o tumor. Era Aquela uma... foto que vocês mandou, assim, dá pra gente ver a dimensão que é assustadora. É tamanho de uma bola de futebol para maior, né? Sim, é muito, muito grande. Muito grande. E aí, nesse momento, a expectativa era de que ela fosse pro quarto, junto com a gente, na enfermaria. Mas aí Quando eles viram, a médica, sem chance. sem chance, vai ter que ir Tem realmente direto. para neonatal. Que, tipo assim, Mas ela estava respirando normal, tá? Os batimentos estavam tranquilos. Eles levaram por precaução mesmo. Isso. E aí, nesse momento, eu tive que me ausentar. Simplesmente deixei a mão no centro cirúrgico, que eu tive que me retirar. E a Eloá e a Sofia estava organizando ela para poder levar ela para UTI. Né? E aí eu fiquei naquele pensando, meu Deus do céu, e agora? Né? Aí eu esperei a Amanda chegar, e a Amanda agoniada, querendo saber, querendo ver. Não, eu demorei a chegar. E aí eu não podia acessar, né, a UTI, mas assim, eu tinha informação que ela estava bem, que ela estava Eu só fui ver ela no outro dia. Então, assim, quando a gente tem um parto, assim, de quem foi pai e mãe, né, de uma parto de risco, né, muitas vezes não tem o prazer de poder ter o filho ali, né, na enfermaria depois que nasce. Aham. Então, na verdade, eu não lembro quantos dias que foi. Nós não vimos logo no dia seguinte ela, né? Viu? Foi no dia seguinte que a gente viu, né? Vi ela no Eu como pai mesmo, tinha os acessos era restritos, né? restrito. A mãe poderia ter acesso, acho que todo dia, não Eu tinha ia nossa todo frequência, dia. mas O o pai era uma vez por semana. E aí eu ficamos ali e tal. Então a notícia toda hora a gente queria saber, tá bem, não tá, como é que tá, se tá, beleza, toda a informação, não tá bem, tá bem. E aí ela ficou fazendo todos os exames, né? E aí E até o dia da cirurgia, quantos dias que ela ficou internada na UTI? Até ela fazer a cirurgia, que ela ficou com aquele tumor acoplado no corpo dela? 8 dias? 11. 11 dias. 11 dias. E aí não podia pegar ela, porque tava, né? Só. Eles não deixavam a gente pegar, mas um dia antes da cirurgia, eles me sentaram e falou, pega ela. Aí eu pensei, por que eles querem que eu pego ela hoje? Se o coração tava apertado ali, O mais coração tava apertado, aí que ficou. Eles colocou ela no meu colo e falou, ó, não pode mexer muito, porque ela ficava de sondinha, porque eles precisavam ver se tudo funcionava nela certinho. Ela tinha um acesso no braço, um acesso no pescoço, no pescoço, no pé, por todo lado. Tinha acesso aos e quatro no nariz, que ela se alimentava por sonda, né? Hã? E ela tinha no nariz também, que ela se alimentava por sonda, né? Era na boca. Ah, na boca. Mas ela ficou tão inchada de tanto remédio, tão inchada, que eu quando eu vi aquela foto dela inchada, eu falei, meu Deus. Ela ficou muito inchada por causa dos antibióticos, dos remédios. E aí, Mas ela apresentava algum quadro infeccioso antes de fazer a cirurgia? Não. Até então, não. Até então, não. Antes dela fazer, não. Aí Esperava tantos dias para fazer a cirurgia. ela precisou fazer exames. Aí ela esperou a ressonância, que foi o que mais demorou. Mas lá para bebê, tudo é muito mais rápido. Bebê tem preferência, eles falam. É por causa da situação dela, que daí teve que demorar mesmo. Estabilizar também certinho, né? Aí precisava da ressonância, tava precisando de médicos, né? Que os médicos, eles vinham de outros hospitais, né? Eles não eram de lá. Tipo, eles prestavam serviço ali, né? Não é? Às vezes tinha que escalar. Aí precisava de um neuropediatra. Para poder fazer avaliar, né? Se ia precisar do acompanhamento da cirurgia ou não. Porque às vezes poderia ter um pouquinho pra dentro. Por isso que eles esperou a ressonância, ficar tudo certinho.
E o neuro falou, ó, não tem nada pra dentro, não vai precisar do neuropediatra. Não precisou, né? Sim, que afetava a coluna, A né? coluna. A coluninha dela. Eu ficava com muito medo dela não mexer as perninhas. Mas eu fazia assim no pezinho dela e ela fazia assim. Ah, Aí eu então falava, você viu que ela tinha movimento. ela tem sensibilidade então, nas Aham. perninhas, que ela fazia assim quando eu cutucava na perninha dela. E ela era muito boazinha. Ela não chorava, ela não dava trabalho. De 3 em 3 horas, eles tinham que ficar virando ela por causa da cabecinha. Era cabecinha, né? Por causa da cabecinha. De 3 em 3 horas, eles viravam ela. E aí, quando, um dia antes, que eu falei, eles foram fazer a cirurgia, eles botaram ela no meu colo. Aí eu chorei. Porque, falei Pensou que era assim, uma despedida. eles estão achando que a minha filha vai morrer e ela não vai. E quando, no dia da cirurgia, aí eles me levou lá de novo. Você lembra? Sim. Eles levou a gente lá de novo. Aí a fisioterapeuta pega nela. E a doutora falava assim, ela não pode ficar pegando nela, deixa ela. E ela falou assim, pode sim, é filha dela, vai ficar pegando nela sim. Aí ela, só que aí, você lembra? Essa era dolorosa, essa médica. Ela falava assim, a sua filha pode morrer disso, 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 disso. E só falava em morrer. Eu falava, meu Deus, mas você só fala em morrer, em morrer, em morrer, você não fala outra coisa. Aí ela falou assim, mas eu não posso te dar esperança. Ela falava pra mim. Meu Deus. E quais eram os riscos que ela tinha na cirurgia? Não, isso era de comunicação. Porque, na verdade, assim, tinha uma ideia de como ia ser mais ou menos a cirurgia, mas é que não tinha falado anteriormente. Só No no ato ato. da cirurgia que ia ver como é que ia ser a profundidade, aonde que o tecido do tumor estava, né, ligado. Então, assim, os cortes foram muito grandes. Então, ela poderia morrer de hemorragia, né, Uhum. que o corte era muito grande, ela teve que tomar reposição, né, De sangue. de sangue, a questão de bactérias, né, então... Aí tinha mais risco, eu não me lembro agora, assim, porque né, a gente não é da área, Eu né? lembro. Mas assim, o maior deles era porque ia ser muito grande pro tamanhozinho dela, né? Muito ofensiva a cirurgia para ela. Né? E tudo assim, indicar. Então, se é uma cirurgia superficial, assim, eles estavam nos adiantando que teria que arrancar o cóccix dela. O cóccix é um ossinho que fica do Aham. do amortecer, né? Elas falaram assim, ó, provavelmente vai ter que arrancar o cóccix, porque pode ser que o tumor esteja envolvido no cóccix dela. Aí já ia interferir na mobilidade dela. Tipo assim, não ia afetar diretamente, mas pode ser que ela ia ter alguma Sequela. coisinha, talvez ela ia, vamos supor, puxar uma perninha ou outra, mas assim, tudo ia depender da cirurgia, né? Aí eu falei para a doutora, ó, não, tudo bem, a nossa parte nós estamos fazendo, nós trouxemos ela daqui, nós estamos deixando na mão de vocês, vocês vão fazer a parte de vocês e Deus vai fazer a parte deles. Então, e nessa hora que ele nos chamou, a gente vai entubado. E sua mãe, mas seu pai foi pra lá, né? Você lembra? Eles estavam lá no dia da cirurgia. Eles esteve lá com a gente, né? Meus pais foram também pra lá, né? Só que eles ficaram no hospital. Não podia entrar. Mas enfim, então nesse momento de manhã que a gente estava ali, né, conversando com a equipe médica, já preparando para entrar para a cirurgia, nós estávamos falando ali de 7 horas da manhã, né, mais ou menos. Então aí a gente nos despediu dela ali, fomos para a sala de espera e iniciou-se a cirurgia. Então ficamos ali sem almoçar. Na verdade, a gente teve notícia dela mais de 2 horas da tarde. Mais de 7 horas. Quanto tempo demorou a cirurgia? Mais umas 7 horas. Foi quase 7 horas de cirurgia, né? Mais ou menos. Que agonia, hein? Não. Então, aí teve... Toda hora que alguém saía naquela porta, eu achava que era pra falar alguma coisa. E quando eles saíram e falaram RN de Amanda, meu coração. Meu Deus, o que eles vão falar? E aí ela falou, chamou a gente, mostrou. Ela falou assim, a cirurgia foi um sucesso. Nossa, que maravilha. A cirurgia foi um sucesso. Aí ela mostrou o tumor retirado. Ela falou, é muito grande. Vamos mandar para biópsia. E agora a cirurgia plástica está finalizando o bumbum dela. E a gente ficou aguardando mais um tempo, né? Ali fora. Que daí a gente ia poder ver ela. E ela foi estubada no mesmo dia. A expectativa é que ela fosse estubada no outro dia cedo. E aí, mesmo dia, à noite, ela já foi estubada. Já. O médico falou que ela foi muito forte, muito
muito resistente. Isso que eu estou pensando aqui agora. A gente vê Deus em todos os detalhes da história, porque assim, ele fala que ele veio para nos trazer espada. Espada é o quê? Quem usa espada vai para a guerra, vai para a luta, né? Isso não nos impede que que a gente tenhamos lutas, que a gente tenhamos guerra na nossa vida. Mas ele trouxe a espada que a gente lutar e vencer, né? E aí ela aguentar 7 horas de cirurgia. Era para ter nascido antes, esperou os 9 meses. E 11 aí, dias. oi? 11 dias, né? Então, 11 dias depois da cirurgia. Depois mais 7 horas de cirurgia. E aí, depois disso, como que aconteceu? Ela foi só melhorando? Como que aconteceu? Então, aí, depois que ela foi para pra UTI. UTI, aí eles fizeram todo o tratamento de medicamento dela. Só sei que, a primeiro momento, eles tinham passado um medicamento muito forte para ela. Eu não lembro se era antibiótico, se era remédio. Antibiótico. Aí eles me passaram assim, olha... Só que eu não consegui entender muito não, Ana, porque era... Eu ia lá mais que o Eloy. Cada dia que ia era um plantonista diferente. Eu ficava sem entender, eu falava... Aí um chegava, dava explicação pra mim, aí no dia que o Eloy tava, eu queria que eles falassem, falando de novo, eu acabei de te falar. Tipo, fala pra ele você, eu falei, né? Mas aí eu queria que eles falassem pro Eloy. Não queria eu falar pro Eloy. Uhum. Na verdade, assim, a gente queria... A Amanda tava querendo uma notícia palpável, né? De como que ia Eu ficar. perguntava pro Eloy as coisas, Ana, toda hora a mesma coisa. Também. E eles também não tinham, eles não poderiam dar, porque eles também não tinham, né? Porque muitos médicos ali, eu acredito que nunca pegaram um caso desse. Ela queria uma confirmação que tava tudo bem, que dá certo. Só que os médicos falaram assim, olha, calma. É o tempo dela. É um dia de cada vez, vai dando, né? E aí ela no centro cirúrgico, desculpa, na UTI, foi passada uma medicação para ela, para poder pós-cirúrgico, né? Eu não lembro o que era a intenção, só que ela não precisou de um remédio que era mais forte. Que é mais forte, porque ela não precisou, porque ela não sentia dor. Eles... Ela era dipirona. Eles davam dipirona no lugar de um remédio bem forte para dor. Uhum. Eles viram que não tinha necessidade, porque ela não reagia. Ela não chorava de dor, ela não ficava incomodada, ela... E aí ela teve complicação, que daí ela teve infecção. Teve um dia que a gente chegou lá que ela tava amarelinha. Eu quero contar essa parte, porque ela deu infecção, ela tava dando insuficiência por causa dos antibióticos muito fortes, ela tava dando insuficiência renal. Sim. Ela tava dando insuficiência renal. Aí um dia eu cheguei lá, ela tava muito amarela. E eu só chorava. Eu não conseguia nem orar. Eu estava do lado dela e eu chorava. Eu não tinha nem força de nem falar assim, Deus, eu quero levar minha filha para casa. Eu só chorava. Eu falava, ela não vai aguentar. E foi que eu te contei um dia. Eu me apeguei muito na Chayane, que era uma mãezinha também que passou. E eu contava pra ela, eu saía de dentro do hospital, eu chorava, eu falava, ela não vai aguentar. E ela falava, vai, e eu falava, não vai, ela tá muito ruim. E aí ela falou pra mim assim, você é católica? Eu falei, não. Ela falou, mas não importa não, eu vou te mandar um terço. É terço, né? É um terço. E eu vou te mandar um olhinho ungido. Ela mora em Santa Catarina. E ela me mandou pra Cuiabá. E aí ela falou bem assim pra mim, você vai pegar esse óleo ungido, vai fazer o sinal da cruz na sua testa. Eu vou me emocionar. E você vai subir pra UTI e vai fazer nela. E vai fazer o sinal da cruz nela. E quando eu fiz o sinal da cruz nela, eu sentia, meu corpo assim tremia tanto, eu arrupiava. E eu senti, parece que Deus estava descendo ali e falando assim, eu vou levar ela para casa. E eu falava, a partir daquele dia eu comecei a falar, filha, a gente precisa de você, a gente quer levar você para casa, a nossa família precisa de você. E aí parece que ela foi reagindo. Esse dia eu nunca vou me esquecer, porque foi tão forte. Eu fiz isso do jeito que ela me falou, com o olhinho ungido. Eu tenho esse olhinho até hoje, que ela falou assim, fica pra você.
que você vai precisar abençoar outras famílias. Que vai vir acontecer para qualquer coisa, você vai usar, você pode mandar para ela também, igual eu mandei para você. E nesse dia, eu não chorava mais perto dela, do lado dela. Eu só falava coisas boas, falava, a gente precisa levar você para casa. Deus já te deu a cura, você vai embora com a gente. E aí ela só foi melhorando, né? Eles diminuíram também, assim, o remédio dela, o antibiótico. E ela foi melhorando, foi melhorando. O alfa-feto, que era do tumor, quando ela nasceu, a taxa era, o nível do hormônio, assim, era mais de 2.000. E o normal é quanto? Porque todos nós parece que temos essa taxa, né? Hã? É comum todo mundo ter uma taxa dessa no organismo, né? E aí o normal é quanto? É 5. Não, é próximo de zero, né? É próximo de zero, E ela 5. tava com quanto? 5. Ela tava com 19.000. E quando eles fizeram a primeira vez o exame, depois de retirar do tumor, abaixou para 219. Nem eles acreditaram. Eles teve que fazer de novo o exame. Eles falou: o quê? O áudio tá ruim? Tem alguém falando aqui? Não, mas pra gente tá normal. Eu acho que deve ser da pessoa mesmo, que deve estar desligado o áudio dela, Ah, tá. Agora que eu fui ver aqui que alguém aqui tá normal. Tá escutando aí, pessoal? tá? Ah, Tranquilo. e ela, que eu nem sei onde que eu parei. É que ela abaixou para 200 depois que fez os exames. E aí nem eles acreditaram, eles fizeram os exames de novo e só abaixa, só abaixava. Então, eu lembro que a Amanda, um dia eu falei com ela, e ela falou que tinha colocado a mão na cabeça da Sofia e feito essa oração, porque a oração é o quê? É aquilo que você tem vontade de falar para Deus, é uma conversa que você tem com Deus. E ela falou assim: Ana, eu senti a minha mão queimando, como se a mão de Deus estivesse em cima da minha. E o corpo dela também, como se aquele poder fosse entrando dentro do corpo dela. Agora e eu sempre falo isso, o poder espiritual que os pais têm sobre a vida dos filhos. E tem que saber usar. Nesse momento, o Eloy já tinha feito a parte dele, já tinha usado a autoridade espiritual que ele tinha, ele profetizava, ele proferia palavras positivas, palavras de bênçãos. E nesse momento, a partir desse momento, foi com você. Quando você fez o quê? Você deixou a emoção de lado e falou: não, agora eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa também. E você falou para essa sua amiga, e para você ver, talvez ela teve lá com a filha dela em Ela, Cuiabá. ela também teve o mesmo problema que a Ah, Sofia. sim. E aí ela mandou para você. E ela mandou para mim. E aí Ela, a gente vê o poder que tem. Eu não estou falando aqui de religião, é de fé. Porque é o momento que ela pegou aquele azeite ungido, que ela mandou para você, ela também estava crendo que o poder de Deus estava naquele azeite, que ele estava consagrado e que ia fazer resultado. Ela não mandou um óleo, ela mandou, digamos que um poder de Deus embalado para você. E ela sabia, foi a fé dela de te mandar e você usou a sua fé em usar, né? ela tinha grupos de pessoas em oração pela Sofia. As pessoas me mandavam áudio orando pela Sofia e muita gente, né? Tipo, E assim, dessa parte, desse detalhe, né? Ali, quando a gente, depois, indo lá na frente, um pouquinho já depois de tudo, a gente retorna para nossa cidade. Cara, eu nunca pensei assim, a gente até se emociona, assim, porque do que teve de pessoa que, tipo, chegou em mim e falou: Eloy, quero minha oração por você, por sua família, pela sua neném, pessoal das igrejas, até diferentes igrejas também, pessoas que eram da comunidade que faz parte do nosso convívio, da nossa amizade, né, levar em orações às igrejas também, assim, isso tornou uma corrente de energia, de oração, que eu falo assim que
vibra a fé, sabe? Tipo assim, todo mundo na expectativa, perguntando como é que tava, que dia que vem, entendeu? Então, assim, e eu não imaginava que isso estava acontecendo aqui, né? E não só aqui, assim, em outras cidades, as pessoas estavam ligadas no assunto, né? Então, assim, a gente, na verdade, na correria, a gente não tinha nem tempo, muitas vezes, de estar reportando para todo mundo, respondendo alguém. A gente respondia, lógico, tal, mas assim, num tempo mais atualizado era para nossos pais, assim, né? Meu irmão e tal. E acabava que eles reportavam outras pessoas e tal. E aí depois, quando a gente chegou e escutou e via, né, os relatos das pessoas que estavam orando pela sua vitória, nossa, assim, aquilo deixou eu tocado, muito feliz, muito agradecido, assim, a gratidão foi muito grande e eu tenho convicção plena de que isso foi fortemente positivo para que a Sofia tivesse a recuperação que ela teve, né? Então, assim, a importância é a gente ter a fé, né? Independente da religião, mas a gente tem a fé, que as coisas vai dar certo, que Verdade. vai ter a vida ali, né? E voltando só um pouquinho, antes da gente ganhar alta, quando a gente ia visitar, você lembra que as enfermeiras falavam que ninguém acreditava que Eles não ela ia voltar? acreditavam. As próprias enfermeiras da UTI Natal falavam, a gente não acreditava que ela ia ficar, que ela ia sobreviver. Eles não acreditavam que elas iam sair do centro cirúrgico de volta. A Sofia Vitória, você tem ideia, ela foi surpreendendo todos os médicos, todo mundo, cada Desde a etapa, barriga. desde a barriga. Ela foi surpreendendo todo mundo. Assim, porque só quem viveu assim do lado, que nem eu e a Amanda, assim, a gente sabe assim, que os médicos falavam, né, às vezes de queixo caído, assim, nossa, e o doutor Moraes falou assim, eu não vou fazer mais ultrassom dessa menina não vai se compensar mais. Descompensou até O agora. coração dela aguentou e bateu pianinho até no dia que ela nasceu. Então, assim, inclusive o tumor dela, pra você ter uma ideia, foi o maior tumor de todos os relatos que a gente pesquisou, que a gente soube que o maior tumor foi de 1,6 kg. O dela foi de 2,860 kg. Meu Deus. Eles fizeram estudo, né? Pegaram nosso caso, levou para o congresso de ginecologia. Então, assim, a Sofia, ela... Na verdade, era para ser Sofia, né? Depois que a gente descobriu o caso dela, e ela vai ser Sofia Vitória. Então, a gente quis homenagear ela com esse nome, né? Ela faz jus ao nome? Por causa que é muito merecido. E ela assim, nos surpreendeu e hoje, tipo assim, depois ainda ficamos na aflição no retorno da biópsia, porque daí demorava um tempo, porque essa biópsia ia pra fora, pra saber se esse tumor era benigno ou maligno. Mas quando a gente saiu do hospital, a gente já sabia de tudo. Se era benigno, se era maligno, o que tinha que fazer, onde ir. Então, assim, tive a felicidade de, mais uma vez, de ter a notícia de que o tumor dela era benigno. Então, assim, que a gente conseguiu resolver ali. Lógico que a gente teve acompanhamento, tudo, depois até hoje a gente tem acompanhamento com ela. A gente saber se tá tendo alguma evolução ou não, mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado que ela tá saudável, aprontando, brincando. Então, a gente, voltando assim, quando você fala que uma sociedade, né, se juntou para orar em prol da Sofia. A gente lembra daquela passagem lá na Bíblia, quando o povo de Deus, eles eram escravos no Egito. E daí ele já não aguentava mais aquela situação. E aí era um ou outro que clamava a Deus. Mas teve um dia que todos eles se reuniram e começaram a clamar a Deus que queria ser liberto daquela escravidão. Então, assim, Deus ouviu o clamor daquele povo e tirou eles daquela escravidão, tirou eles do Egito, né? E a gente vê que é independente de religião. A gente tem que usar a fé e ter Deus como principal, porque é Ele que muda, é Ele que restaura, é Ele que cura, e a gente tem que confiar, né? E colocar a nossa vida em Deus. E a Sofia, ela é, assim, um testemunho vivo e claro de que ela é um milagre. E às vezes a gente não entende. Hoje, quando acontece alguma coisa assim, eu só falo assim, meu Deus, me faz entender o propósito. Me faz entender o propósito. Para que tudo isso? Para que o nome de Deus fosse glorificado agora. E vocês ter
né, esse testemunho grandioso para poder contar, né, do poder de Deus sobre a vida dela e de vocês, né? E É. vocês usaram a fé e abençoaram a filha de vocês. E a E Sofia, com quanto tempo depois da cirurgia, assim, que ela saiu do hospital? Da UTI? não me lembro agora. Foi com 30, fazendo 30 dias, fazendo um mês. Fazendo um mês? É porque ele teve que esperar ela É. conseguir mamar nela, né? É, e teve que cicatrizar. Enquanto não cicatrizou, fechou. Ela ficou 58 dias Na UTI. na UTI, pós-cirurgia. Aí ela ganhou alta. É, foi o que o pai Mas dizia. ela não precisou de aparelho para respirar, ela já ficou. Não. É No só começo, para ter aquela depois, medicação. ali, Ela precisava do capacetinho. no começo ali, É. ela precisou um pouco. Mas depois, Mas foi depois rapidinho, ela- ela mas- já não precisou mais. 58 dias internada na UTI até a alta. O impressionante, quando ela foi mamar em você a primeira vez, parecia que ela tinha mamado outras vezes, né? Que ela pegou de primeira e foi tranquilo. Pegou não. Pegou, não? Pegou não. Eu até saí assim, de lá muito triste, chorando, porque ela fazia vômito no meu peito. Eu falei, essa menina não vai mamar em mim, ela não vai. E eu chorava porque... E eles falavam, calma, é a primeira vez. E ela nunca mamou, ela tem a sucção fraca. Mas aí ia fisioterapeuta lá todo dia, fazer exercício com ela, posicionar ela, porque por causa do tumor, ela ficava muito assim, ó, pra trás, sabe? Porque Na ela, barriga? na barriga, depois, Ela foi gerada. assim, Ah, Curvatura inclinada É. pra trás, né? aí eles iam, aí tipo assim, depois do que tirou o tumor, ela ficava ainda assim, e eles tinham que ir lá, arrumar ela, posicionar, porque ela ia voltando por ela mesma, porque ela foi gerada assim, né? E aí foi com uns 3 dias. Aí ela mamava a mão. Aí eles iam me ensinar a dar banho. Eles só, você vai levar alta se ela mamar. E depois que você aprender a dar banho, que você levar todo jeito aqui, aí você ganha alta. você viu se a sua bateria tá ok? A imagem tá um pouco borrada, não? Ou é só para mim? Ou é a internet. Ah, então deve ser. Às vezes fica um pouco, mas então deve ser. Aqui tá parecendo normal. Ah, então deve ser para mim aqui. E aí, isso com 50 e quantos dias você falou que vocês ganharam alta? 58. 58 dias. E aí foram para casa, né? Já despediram de Cuiabá, já foram para a cidade de vocês. Casa. É, a gente teve que ficar uns dias ainda. Dias lá pra gente fazer retorno, né? E depois, quanto e quanto tempo a Lorena tá falando que tá borrado para ela também. Uai, Mas pra gente tá parecendo tudo normal, né? pra gente tá normal. Ah lá, a Viviane também tá. Também. É nós ou é nós? É, Mas por eu tô ok a imagem. Viviane, Lorena, tá, eu tô ok? Dá um toque na. Na tela? Virar a câmera pra frente e depois pra trás. Ah, tá aqui? Vocês. E melhorou? Volta de novo. Deve ter alguma coisa na internet. A Ana tá ok, então. Ai, Vamos. Não melhorou nada ainda? não melhorou não? Uhum. Então, tá muito embaçado? Ixi, quando você vai pra trás aí que fica embaçado mesmo. Não, mas não é da câmera, não. É a imagem mesmo que fica desconfigurada. Só que sair e entrar de novo, vamos Uai, entrar outra? Não, vamos ver. Melhorou, não. Mas o áudio tá bom. Ah, que triste. Assim, a gente sabe que é vocês, entendeu? Tem alguma coisa ligada na internet, alguma coisa aí? Não? Não. O seu celular tá não, Amanda? Deixa eu desconectar aqui. Vamos por. No dados móveis, depois.
A Regiane disse que tá cortando a imagem. Às vezes tira do Wi-Fi. Melhorou? Deu uma travadinha. Deixa eu ver, Que peraí. trocou de internet. Troquei de internet. Não, Simone também. tá, Não? não. Ela falou, corta a imagem, eu não sei o que que é isso. Quem falou? Deixa eu ver aqui. Deu um pause na imagem. Parou a imagem agora, né? Aham. Nossa, tá borrado mesmo. Mas, Ah, mano, não tô olhando não. É, tá péssimo. isso aí, Ana. E assim, nesse período todo que a Amanda teve. Esse período todo que a Amanda que a gente teve Não, lá em peraí, não dá pra Cuiabá, ver nada lá? acho que voltou agora. É, voltou ruim, né? Mas dá pra ver vocês, não tá tão... Depois, se vocês puder aproximar um pouquinho. Uhum. Aqui não. Você viu, tá vendo o seu aí? Tô, mas tá ruim mesmo. Mas o áudio tá bom. Luciele. Vamos tocar o baile então, ok? Bora. Vamos lá. E aí fica. Não, mas você vai gravar. Vai deixar a live salva com esse borrado aí? Mas foi um pouquinho assim do que a gente passou, né? E assim, nesse período que a Amanda ficou lá em Cuiabá, os desafios foram grandes, né? Porque como ela ficou com a minha sogra e com o Ravi lá no apartamento, né? A gente é acostumado. Um desafio grande para elas foi, ainda mais com o Ravi, foi ficar no apartamento No fechado. apartamento. Aqui tinha liberdade, tinha um espaço grande, né? Então, O síndico reclamava todo dia. a Ravi pula de um lado pro outro. E aí eu tendo que trabalhar. E eu não podendo ficar todo momento lá com a Amanda, mas a minha sogra estava lá. Minha sogra foi. Por isso que eu falo, minha sogra é de ouro. Ela Ah, todo tempo. é importante a gente ter esse apoio, né, da família também nesse momento, porque muita coisa a gente consegue resolver. Nós conseguimos, tem muito assunto que eu consigo resolver sozinha, vocês conseguem resolver sozinha, mas tem coisa que a gente precisa do apoio, né, da família, né, e às vezes não é só o apoiar, tem que estar ali junto também. E a Amanda, toda vez que dá o grito na Flávia, ela, opa, tô aqui. Perdelê, mãe! É, Vai ser 4 anos. Isso 4 vezes. as idas e vindas para Cuiabá, no começo eu usava GPS, no meio pro final eu já sabia até a rota de cabeça, porque Foi esse caminho. eu ficava, 15 né? dias, né? Você 15 ia. dias, perdi as contas de quanto a gente tá trabalhando e tinha que estar acompanhando lá ao mesmo tempo, né? Acabou que do final eu fui para lá e acabei ficando 60 dias lá até ganhar alta, né? Uhum. Nasceu, você voltou. Então Mas foi muito complicado. Então assim, eu tive que me dividir em dois, praticamente, né? Nesse período, que tinha que comprar a Wanda lá, ficar aqui. Então as despesas foram altas também. A gente passou, né? Eu imagino, porque a despesa de vocês, na cidade de vocês, a despesa para ir e ficar indo e voltar. Uma outra despesa, né, lá em Cuiabá, porque tinha que estar lá, né? E você ter que ter controle emocional, porque o homem é o cabeça, então ele tem que ter uma cabeça boa para ele poder também dar essa tranquilidade, essa estabilidade para a família também, né? Porque a gente entende assim, que se o homem fraquejar, a gente olha, né, e fala, mas se ele que é o forte, ele tá assim, o que será de mim? nossa, mas nunca. E eu não sei, assim, falando, eu não sei como que esse homem me aguentou. Deus testou a paciência dele também. Porque torrei a paciência desse homem na gravidez. Mas ele sempre me entendia. Ele entendia tudo que eu tava passando, ele entendia as minhas dificuldades, ele sempre tentava me ajudar e sempre ficou do meu lado. É por isso que eu falo a importância de você saber escolher quem vai estar do seu lado, né? Quem vai ser o pai dos seus filhos, né? Quem vai estar ali junto com você.
Eu até me lembro uma vez que eu tava num lugar e aí tinha uma menina se arrumando, ela falando assim, ah, eu vou pra Ribeirão, que é a cidade de vocês, né? Visitar meu namorado e tal. Aí, falei, você é de lá? Ela falou, já fui, agora eu tô morando aqui. Aí eu falei, perguntei se conhecia o Eloy, né? Aí eu falei assim, ah, tem um amigo lá, o Eloy. Eu conheço ele desde adolescente. Ela, nossa, mas o Eloy é gente boa, ele casou agora. Falei, mesmo? É, o sonho do Eloy desde novo era casar e ter família. Eu falei, então a Amanda escolheu o certo. Porque um dia, eu não sei se ela se lembra disso. Ela tinha uns 15, 16 anos. Eu falei para ela assim, Amanda, qual que é o seu sonho, assim, de vida? O que você quer para você? Ela falou, Ana, eu quero casar, ter filhos e cuidar da minha família. Esse é meu maior sonho. Eu não penso em ser mais nada. Eu só quero me casar e cuidar da minha família. Eu só me vejo casada cuidando da minha família. Eu amo ver isso, essa situação. Quando eu ouvi da menina que ela tinha falado isso do Eloy, eu falei, então os dois deu certo. Então, assim, nós não somos iguais a ninguém. Nós somos diferentes. Mas a pessoa que a gente vai escolher para nossa vida tem que ter o mesmo objetivo, né? Tem que andar na mesma direção para poder dar certo, né? E a Bíblia fala que nós temos, é melhor ser dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. E é para isso, né? A gente tem ter alguém do lado para isso, nos momentos que a gente precisa, o outro nos levantar, o outro nos sustentar, né? Sustentar psicologicamente, né? Com apoio. Isso é muito importante. O saber escolher quem a gente vai passar o resto da nossa vida do lado, né? E quem vai ser o pai dos nossos filhos, porque acaba que os filhos, eles seguem nossos exemplos, né? Então, se a gente for um bom exemplo, eles também vão ser. E aí às vezes você escolhe alguém, a pessoa escolhe alguém por sentimento e não olha a razão, né? Não estuda, não vê como que é aquela pessoa, o caráter, a honra. E aí é onde começa a tragédia de muitas crianças, né? De muitos filhos. E vocês, assim, é um casal que eu admiro demais da conta e eu me sinto muito honrada de fazer parte da família, né, também. E eu fico muito feliz. Quando a Amanda conheceu o Eloy, que eles começaram a namorar, que casou, fiquei muito feliz depois que eu soube quem era a pessoa do Eloy e que ela tinha feito uma excelente escolha. E o Eloy também fez uma excelente escolha, porque a Amanda é preciosa. É bravo de vez em quando, hein? É Faz de família, parte. essa brabeza aí é de família, gente. Legal. Vocês querem é a Sofia hoje. Cadê a Sofia, gente? Acha que eu ia ver Sofia aí? Nós deixamos lá em casa. Tá a turma ali. Casa ali. Porque a Sofia, quando eu ligo para Amanda, é ela que quer falar. O olhar da Sofia é um convite. Se ela tá pessoalmente, ela olha, ela já sorri, tipo um convite. Vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, porque a Sofia, ela só quieta quando ela tá dormindo, né? Ela é uma pessoa muito elétrica, ativa, muito inteligente. Ela é tão meiga, ela é tão assim simpática, ela é tão carinhosinha, sabe? E ela fala tão assim, tão Meiga, né? dengosa, ela é muito meiga, muito educada. Onde ela chega, ela é boa tarde, bom dia, tudo bem? Ela tá bem, eu não vou fazer mais isso. Eu entendo, eu entendi. Ela é toda meiga, educada, simpática. É a filha do Ela é. herói, né? Amanda, Ela a Sofia não ficou, graças a Deus, com nenhuma sequela, né? Não, Isso nunca graças impediu a Sofia de nada. A Sofia andou, eu acho que não foi nem no tempo certo, foi antes do tempo, né? ela andou com 1 ano e 2. 1 ano e 2. Mas ela É, já se arrastava por todo lado. passava para todo lado, ela sobe em tudo, e ela é perfeita. Graças a Deus, né? te contar, aproveitar um momento assim. Eu lembrei de um detalhe aqui que eu queria registrar. Depois que passou tudo, né? Que deu tudo certo, que a gente já esteve em casa, né, no restaurante dos meus pais, lá tem uma imagem da Santa Ceia.
né? Na parede da Da casa restaurante. dele. E aí, é, Ela sempre. eu tava por ali e ela tava engatinhando na época ali. É, Ana, ela parou de frente. Foi a primeira vez que ela entrou no restaurante. Ela entrou tudo assim, engatinhando ali e tal. Estava ali, era um momento depois do expediente, tudo, né? Ela parou e ela sentou E e ficou ficou olhando, olhando. admirando a imagem da Santa Ceia. É. Aquilo assim me pegou e ela ficava admirando e olhando aquilo, assim, entendeu? E aquilo me chamou assim, até arrepio de contar isso pra vocês assim. Aquilo me tocou muito. Eu até falei, pai, mãe, ó, Amanda aqui, olha lá, neném lá, tá olhando. E aí toda vez que ela vai lá, ela Para sempre e olha. para e fica olhando a Santa Ceia. Aí tu me diz, Ana, é ou não é uma obra de Deus? É. É o contato da Sabe? criatura com o Criador, né? Cara, assim, até arrepio de conta a gente faz, porque assim, ela a gente observa e a gente vê que faz todo sentido. É Deus que nos esteve acompanhando, que acompanha a vida dela, que né, nos deixou ela com a gente, né? E assim, complementar a dizer que muitas vezes a gente se perguntava, né? No começo eu me perguntava o porquê das coisas, por que isso com a gente, né? Falei, cara, nossa, eu sempre quis o bem das pessoas, eu sempre né, quis que as pessoas crescessem, que as pessoas pudessem prosperar, né? A Amanda também sempre, né? Os pensamentos positivos, a gente sempre tem, a gente vai ter um ditado, a turma se junta, né? E a gente não entendia o porquê, mas assim, eu particularmente, Deus está no comando de tudo, certo? As coisas tudo tem um porquê. Então assim, a gente não pode parar e ficar Será que o meu tá sacrificando. descarregando? Se a gente, que tirou agora, né? A gente nunca pode ficar se julgando, né? Se lamentando. Muito pelo contrário, a gente tem que entender o que Deus Tá querendo mostrar. Né? pra gente. E Verdade. aí, eu tive um Ensinar. crescimento tão grande com a Sofia. Eu sou do comércio, né? Eu vim desse berço, né? De minha família comerciante, então a gente tem muitos desafios. Todos nós temos nossos desafios, enfim, É. né? A gente muitas vezes reclama por coisa pequena. Pequeno. Às vezes a gente se desgasta emocionalmente, a gente se importa com detalhes tão fúteis, tão pequenos, que o que realmente importa a gente às vezes deixa batido. Então, quando você chega no corredor do hospital, você vê gente ajoelhada, clamando pela vida, chorando, orando, desesperado, só que é a vida. E tem gente que nem da vida cuida, se droga, se ousa, se arrisca, não cuida de tudo com o corpo. E tem gente lá no hospital querendo só uma coisa, querendo viver. Então, quando você chega no hospital do câncer, pegar para quem a gente teve acompanhando a Sofia, e você vê crianças Cabeça raspada. cabecinha raspada, cadeira de roda, que nem teve a oportunidade de viver muito ainda e já está ali lutando, você entendeu? Então me fez refletir e parar de querer que achar as coisas pequenas impede a gente de correr atrás das coisas. A gente tem que agradecer todo dia que a gente está vivo, que a gente tem a oportunidade de correr atrás do que a gente deseja, que a gente almeja, de ser feliz, né? E mais do que nunca, olhar para aquilo que realmente importa. Então, o que importa naquele momento? Era a minha família. Então, outras coisas são importantes? Mas o que era prioridade naquele momento? O meu negócio não estava de vento em popa na época, quando a gente estava lá em Cuiabá. Né? O meu sócio, meu irmão, que me apoia junto comigo, não é da capacidade dele, mas ele é uma pessoa muito capaz, só que ele sozinho não conseguia administrar uma empresa que eu e ele, a gente trabalhava sempre junto. Então, assim, a empresa passou por dificuldade sem a minha presença, então a gente teve alguns retrocessos, mas naquele momento o que importava para mim era a minha família, era estar junto com a minha família e fazer a coisa acontecer ali, né? Então toda a minha energia sempre ali, mas em todo momento me dirigia para poder atender todas as áreas da vida, mas nesse momento na verdade não tem esse, é só uma, né? É de estar ali correndo atrás do que realmente importa, né? E quando a gente começa a pensar assim, a gente começa a dar valor no que realmente vale a pena, né? A gente dá a nossa atenção, dá o nosso carinho, dá o nosso amor. É o que
que faz dar o sentido na vida, né? Então, assim, foi vários aprendizagens que a gente teve, não só esse, mas, assim, de relatos de pessoas que passaram por dificuldade, pessoas que passaram pela nossa vida, nos acompanhou. Então, assim, a gente teve uma vasta, né, experiência e uma história muito bacana que a gente tem que contar pro resto da vida, né? Esse testemunho. É verdade. Eu falo que é igual, testemunho é igual conhecimento. Ele só é válido se você compartilha. Porque a história de vocês, de agora para frente, quem conhece são as pessoas que estão mais à volta de vocês. Mas de agora para frente, a gente acredita que pode tornar uma proporção ainda maior. Eu tenho até uma pessoa que me segue, que ela está com a filha na UTI. E aí ela eu não vou falar o nome dela, mas ela falou até que dia 4 agora, os médicos vão se reunir com a família e tal, dar uma decisão, né? Então, assim, isso que vocês disseram agora fortalece muito a fé e a esperança de uma pessoa que às vezes está passando por um problema similar, ou às vezes não está passando por um problema, nem 10% do que vocês passaram, e estão se desesperando, né? Por uma coisa que pode ser solucionada. E usando o poder da fé, né? E assim, vocês passaram por tudo isso, foi momentos muito difíceis, e hoje vocês lembram, vocês se emocionam por ver a grandeza de Deus na vida de vocês. Mas quando é Deus que cura, a gente não sente dor quando a gente lembra. Você lembra de tudo que você passou, vocês se emocionam pelo fato, mas aquela dor que você sentiu no dia, vocês não sentem hoje. Quando Deus cura, a gente lembra do que aconteceu com a gente, do problema que a gente passou, mas a gente não sente dor ao lembrar. A gente emociona por contar, por lembrar do poder de Deus. É igual. Tem muitas pessoas que passaram por problemas, às vezes é um luto, ou então um trauma muito grande, e aí ela, quando começa a falar, ela já chora, mas ela chora de dor, porque ela ainda não foi curada. Mas quando a pessoa, ela lembra do que ela passou, da dor, do sofrimento que ela passou, e ela lembra sem dor, é porque foi Deus que curou, que Deus agiu ali. Então, isso que sirva de testemunho para muita gente, para muita família, que quem limita o poder de Deus somos nós. Porque o poder de Deus, ele não tem limite. É nós que limitamos eles na nossa vida, né? Mas assim, ó, ele fala que quando a gente voltar para ele, se voltar para ele, ele também se volta para a gente. Então, isso quer dizer o quê? Que tem muita gente de costa para Deus. Está buscando a solução em muita coisa. Está achando que um médico bom resolve, está achando que um melhor hospital resolve. E está de costa para a solução, que é Deus. Está ali buscando a solução em outras coisas, né? Em pessoas, em coisas e pessoas. Enquanto ela, se ela voltar para Deus e for sincera, abrir o coração, ela vai ter uma solução, um resultado. É verdade. E foi, eu tinha comentado, né? Todo mundo falava, o que tiver no nosso alcance a gente vai fazer. Então vamos colocar na mão dos médicos, vai fazer a parte deles. E Deus E vamos colocar na mão de Deus fazer a parte. Então, assim, não adianta também a gente só cruzar os braços e querer que Deus faça Faz as alguma coisas. coisa. Isso. Então, assim, a gente tem que nos a gente tem que clamar, a gente tem que correr atrás. Então, é muito disso, né? Muitas vezes as pessoas querem um milagre na vida, mas não clama, não corre atrás, não espera o milagre acontecer. Tudo bem, o milagre ele acontece, mas assim, qual que é o envolvimento, qual que, né, o contato que essa pessoa tem com a espiritualidade? O que ela fez para chamar a atenção de Deus? Às vezes ela nem é uma pessoa que clama a Deus, mas aconteceu aquele milagre na vida dela e ela estralou e ela a partir daquele momento ela passa a caminhar, né, na palavra de Deus e entendeu o sentido que aconteceu na vida dela e ela passa a caminhar, na palavra, né? Então sempre que você falou, tem que ter o contato com Deus, a gente tem que estar sempre com a espiritualidade, né, buscando a fé. Isso, porque assim, se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é a nossa parte, né?
Ele faz a dele, a nossa parte nós temos que fazer. E aí, você quer deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa? Ué, não, é só isso. Então, a Sofia hoje Tipo está assim, com quantos anos? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Três E, anos. e parece que aquela situação que vocês viveram lá pareceu uma eternidade, né? E agora tá crescendo Tá e passando rápido. passa rápido, né? Pode falar, Eloy. Mas assim, é isso. Você que está assistindo a gente aqui, isso vai ficar gravado depois com certeza, né? Vai. Se você está passando por dificuldade, primeira coisa, entenda o que Deus Tá querendo mostrar, quer né? mostrar para você. Entenda que a vida é um processo, né? A gente tem que entender o que Deus quer para a vida da gente, né? Aquilo às vezes no momento não faz sentido, mas a gente vai entender que Deus, né, Vai desligar? prometeu para a gente. E aí, então, fiquem firmes, né? Construa sua fé. E que nem você falou, Ana, se você coloca na mão de Deus, Deus sabe todas as coisas. Então ele vai dar o seu caminho para você. Então é isso aí que eu queria, né, reforçar para você, para quem for assistir, quem nos acompanhou, para quem está na situação, ou até mesmo, né, quem está acompanhando uma situação de perto, poder, né, dar uma palavra, poder apoiar de alguma forma, né, que nem a gente recebeu tanto apoio, tanto carinho também no nosso momento, né. É porque eu acredito que nós nascemos para servir. Então, assim, de alguma maneira, se a gente pudesse servir, ajudar alguém, né, que a gente que faça. Se você sente vontade, sente o desejo de ajudar alguém em alguma coisa, nem que seja com a palavra, com um abraço, vai lá e faça, porque nós nascemos foi para servir uns aos outros. Senão nós tinha nascido só um na terra, ou então Deus tinha deixado só o Adão e Eva lá, não tinha falado para multiplicar, né? Então, assim, não vamos ser egoístas. Tem muita gente precisando de muita gente e vamos ser essa gente que ajuda outras pessoas. Vamos ser a pessoa que ajuda, igual a Amanda teve a ajuda da moça lá que mandou o azeite. Nós precisamos de gente assim, de pessoas que nos apoiam, que nos incentivam. Porque a gente hoje está muito no mundo que as pessoas só criticam, tem um monte de juízes. Eu falo que nós vivemos num mundo de juízes, né? Então, vamos deixar de ser juiz e vamos lá, vamos ser irmão, vamos ajudar uns aos outros, porque tem muita gente precisando de ajuda. Isso é Então, verdade, né. que fique hoje o testemunho da Amanda e do Eloy sobre a Sofia Vitória. Eu peço a Deus que abençoe a família de vocês. E foi, assim, uma honra fazer parte desse momento de vocês. E que esse testemunho venha servir para fortalecer a fé de muita gente. Porque tem muita gente precisando ser avivado, precisando de ter a fé avivada. Porque naquele momento que você precisou, você teve alguém para avivar a sua fé, né? Houve um despertar de fé em você. E que esse testemunho sirva para despertar a fé de muita gente. Amém. Amém. Que Deus também abençoe sua família. Agradecendo Amém. a oportunidade. A gente sempre teve vontade de falar sobre a história, né? Nosso testemunho. A gente nunca... Eu sempre tive vergonha, nunca tivemos... E você... Quando você deu a ideia, eu achei super válido, né? Vai alcançar pessoas. Essa é a oportunidade, né? Oportunidade para a gente falar sobre o nosso testemunho. Muitas pessoas não sabem. E a Sofia é o nosso testemunho de fé. É verdade. É verdade. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada ao pessoal que participaram. E, gente, essa live também vai ficar salva no YouTube. Então, assim, compartilhe para as pessoas que você vê que ela precisa de ter uma fé vivificada. Uma pessoa que precisa de fortalecer a sua fé. Às vezes, está precisando de ver um testemunho assim para ela voltar a ter fé. Às vezes, até perdeu a fé em Deus. Então, compartilhe isso com alguém também, tá? Deus abençoe vocês. Dá um beijo nas crianças, tá? Beijo, Tchau. Ana. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.